Geralmente, nós apreciamos muito explicações teóricas. Quando lidamos com palavras, é exatamente isso que temos, quando temos explicações. Mas nenhuma explicação resolve, de fato, uma dada situação. O que resolve uma situação é a ação quando ela acontece. Se nós temos uma situação, nenhuma explicação sobre aquilo, no sentido de resolver aquele problema, irá nos dar a solução daquilo. A explicação, são palavras sendo expressas, colocadas. São teorias. São conceitos. Nós precisamos na vida ter uma aproximação dela em atuação e não em palavras. Em geral, nós somos muito apaixonados por palavras e muito avessos à ação. É muito mais cômodo internamente nos ligarmos a ideias do que na prática, na ação, tomarmos ações em prática, ações de verdade. Uma aproximação da vida, uma real aproximação da vida, é uma real aproximação de toda e qualquer situação que surja, independente se ela é boa ou ruim, olhando para ela a partir de uma visão clara, tomando ação com relação a ela, e não ficando na teoria, no conceito, na ideia. Eu começo a fala dizendo isso porque as pessoas em geral perguntam o que é o sofrimento? Notem, elas querem uma resposta. Mas elas querem uma resposta real para o fim do sofrimento ou elas querem uma teoria sobre isso? Um conceito sobre isso? Uma ação tomada para o fim do sofrimento é exatamente isso que nos dá a compreensão para essa pergunta. E a pergunta é: o que é o sofrimento? Você toma ciência do que é o sofrimento quando de fato você deixa de sofrer. Enquanto houver teorias sobre o sofrimento, o que temos presente é a ilusão, é a ignorância, não é a compreensão. Então vamos tornar isso claro aqui para cada um de nós. Uma vida em sabedoria é uma vida em inteligência. E não há inteligência sem ação. É a ação que lhe coloca numa posição na vida de inteligência e, portanto, de sabedoria. Aqui juntos nós estamos investigando essa questão do florescer da verdade sobre nós mesmos, que é exatamente essa aproximação da inteligência, que é exatamente essa aproximação da sabedoria. Portanto, aqui na vida, a vida em inteligência, em sabedoria, requer um encontro. O encontro com a inteligência, me refiro a essa inteligência divina, é um encontro com a sabedoria suprema. Esta sabedoria é a vida em Deus. Apenas esta sabedoria é a inteligência suprema. Nós precisamos na vida tomarmos ciência do significado da vida, como ela acontece. Quando você se aproxima para investigar essa questão da sabedoria, porque alguns
formulo essa pergunta. E mais uma vez estamos dentro apenas de teorias. Quando ficamos apenas na procura disso através dos livros, ou de ouvir falas ou palestras. A pergunta é como adquirir a sabedoria. A presença da sabedoria é essa inteligência suprema. E como isso se torna possível nessa vida? Isso se torna possível quando eliminamos das nossas vidas, de fato, o sofrimento. Será que podemos aqui, realmente, sem qualquer teoria, nos aproximarmos da ação que nos permite a liberação do sofrimento? A ação livre do sofrimento é a ação onde temos a presença da inteligência. Enquanto houver sofrimento, de alguma forma em nossas vidas, nós estaremos vivendo apenas esta vida centrada na ilusão desse sentido do eu, do ego. Não haverá inteligência, não haverá sabedoria, não haverá verdade. A beleza desses encontros aqui é que nós estamos estudando com você como eliminar das nossas vidas o sofrimento. A eliminação do sofrimento é a eliminação desse elemento em nós que sustenta o sofrimento. Primeiro, há diversas formas de sofrimento. Notem que há vários graus de sofrimento. Então, psicologicamente, nós estamos vivendo dentro de quadros de dor, de sofrimentos emocionais, de sofrimentos psíquicos, de sofrimentos mentais, de desordem desse tipo, em diversos níveis. Podemos eliminar das nossas vidas esta psicológica condição? Primeiro, aonde é que ela se sustenta? É exatamente nesse elemento que sustenta a ilusão. A ilusão sobre quem nós somos. A ilusão sobre a vida. A ilusão sobre o outro. O descarte dessa ilusão é o descarte desse eu, desse ego. Como podemos nos aproximar disso? Tendo uma aproximação da meditação. A meditação é a forma real de nos aproximarmos desse despertar dessa inteligência suprema, desta sabedoria divina, desta verdade que é a verdade de Deus. A verdade sobre quem nós somos. Se dá conta daquilo que expressamos ser, que somos dentro desta psicológica condição de base, onde o pensamento é o elemento que está sustentando tudo isso. Investigar isso é romper com essa interna condição para o fim do eu, para o fim do ego. Como nos aproximamos disso? Pela meditação. E o que é esta ciência chamada meditação? Aqui a pergunta é como meditar. Mais uma vez, temos que lidar com isso de uma forma prática, vivencial, na ação. É quando nós nos aproximamos do sofrimento, não teoricamente, como já foi colocado, não apenas fazendo perguntas, mas investigando essa interna condição de sofrimento. É assim que nós nos aproximamos desse estudo de como nossa mente, nesse velho modelo do eu, nesse velho modelo do ego, está funcionando.
Portanto, olhar para o sofrimento quando ele está presente. Por exemplo, quando você está triste ou preocupado, ou se sentindo culpado, com raiva de alguém, decepcionado, rejeitado, nós temos aqui, nesse instante, a presença do sofrimento. Em geral, nós não nos aproximamos do sofrimento, da ação, desta compreensão. Não há separação entre essa compreensão e a ação, nesse instante, da liberação desse sofrimento. Em geral, não fazemos isso. O que nós temos feito é fugir do sofrimento, é escapar do sofrimento, é procurar alguma coisa para nos distrairmos daquela dor que aqui está presente nesse instante. Ou ficamos em toda essa teoria, especulação, ou procurando uma fórmula mágica para lidar com esse quadro de sofrimento. E assim nós não nos aproximamos da meditação, porque a base para a meditação é a compreensão daquilo que nós somos, aqui e agora, nesse instante. Esse é um outro ponto interessante de muito equívoco na cabeça das pessoas, quando elas se envolvem nessa questão também da meditação. Mais uma vez, elas buscam uma forma, uma maneira específica de técnica ou prática de meditação. Em geral, separado da vida, como a vida está acontecendo aqui nesse instante. Então, elas reservam um momento para meditar. E nesse instante, elas se envolvem com uma técnica de respiração, de repetição de um mantra, ou de uma visualização. O propósito, mais uma vez, é desestressar, acalmar, tranquilizar. Ou seja, exatamente fugir de estados conflituosos de aflição e sofrimento. Enquanto que a verdadeira aproximação da meditação requer, nesse instante, um olhar para aquilo que aqui está presente. Nesse momento. E se nesse momento está presente esse sentimento de dor em razão da rejeição, que é o sofrimento, e se nesse momento está presente a preocupação que lhe causa essa dor, que lhe causa esse sofrimento, ou esse sentimento de frustração com alguém que lhe causa raiva nesse instante, se dá conta de suas reações, descobrir como olhar para isso, é entrar em um contato direto com esse elemento, que é o elemento que sustenta o sofrimento, que é o eu, que é esse mim. Essa é a forma real, escutem com atenção, de nos aproximarmos dessa inteligência, desta sabedoria, desta verdade, da liberação desta psicológica condição. A forma real é aprendendo a olhar. Vamos tocar nisso aqui agora com você. Quando você está com raiva de alguém, não existe qualquer separação entre esse sentimento de raiva e você. Quando você está preocupado, não existe nenhuma separação entre a preocupação e você. Quando há um sentimento de rejeição, não existe uma separação no sentimento entre você e o próprio sentimento. Então, qual é a forma real de nos aproximarmos desse quadro, desse estado? Agora notem, nós estamos dizendo aqui para você exatamente isso.
A real verdade sobre a meditação é a aproximação da vida como ela acontece, nesse instante. Então, esse contato direto com esse quadro, com esse estado, é, nesse momento, a presença da compreensão daquilo que é o eu, daquilo que é esse mim, daquilo que é esse estado que está presente. Essa é a aproximação desse olhar, desse perceber, desse se tornar ciente, desse se auto-observar. Fazemos isso sem nos envolvermos com o próprio estado, para rejeitar o estado, para fugir do estado, para se livrar do estado, para fazer algo contra ele. Sim, é um estado de dor, de sofrimento, mas a real aproximação desse estado é sem a separação. Sem essa separação entre você e o estado. Porque não existe tal coisa como você e a tristeza, você e a raiva, você e esse sentimento de rejeição. Temos apenas a presença do estado. Assim, o que nós precisamos aprender aqui sobre essa questão de como meditar é aprender a olhar isso que está presente aqui, sem se envolver com isso. Repare, nós passamos uma vida inteira vivendo estados internos desse tipo. Momentos e instantes de sofrimento. Mas nós nunca nos aproximamos do próprio estado para olhar, para observar, para se dar conta, para estar ciente dele, sem fugir, sem escapar, sem se identificar com o estado. Quando você concorda com o estado, o intelecto surge justificando o estado. Quando você discorda desse estado, o intelecto surge se separando também para reclamar de alguém ou de alguma coisa que provocou o estado. É isso que temos feito. E quando fazemos isso, nós continuamos mantendo a condição psicológica de separação entre esse estado e você. Aqui estamos colocando para você a importância de se aproximar do próprio estado, sem se separar dele. Experimente isso. Esta é a real forma de aproximação da meditação. Olhar a reação sem se confundir com ela, sem aceitar, sem rejeitar, sem justificar, sem explicar. Apenas um encontro nesse olhar, nesse perceber, nesse se dar conta do próprio estado. É aqui que temos a verdade sobre esta ciência da meditação. Notem que em nenhum momento a verdade da meditação se afasta da compreensão de como nós funcionamos. Como, em geral, essas diversas práticas de meditação que as pessoas conhecem aí fora, acontece. É como se a prática da meditação fosse algo separado da vida, aqui e agora, nesse instante. O nosso enfoque está em uma aproximação da verdadeira ciência que revela a realidade do seu ser.
Mas isso naturalmente requer o fim desta psicológica condição de sobreposição desta realidade. Colocando de outra forma, isso requer o fim do eu. Isso requer o fim desse estado, que aqui no caso é sofrimento. Podia ser um estado também de prazer, onde aquele que está no prazer se separa do seu prazer. Então, existe o prazer e a ilusão de alguém se separando. Todo e qualquer estado psicológico, seja ele de prazer ou de dor, de alegria ou de tristeza, dessa assim chamada felicidade, como as pessoas conhecem, ou infelicidade, todos esses estados requer a presença desta psicológica condição de uma identidade que é o eu, que é o ego, que vem do passado. A completa ciência da verdade do seu ser requer o descarte desse estado, ou desses quadros, desses estados. Requer a eliminação desse mim, desse eu. E isso ocorre de uma forma natural quando aprendemos que não existe qualquer separação entre a meditação e o autoconhecimento. E o autoconhecimento é se dar conta destas reações, sem se envolver com elas. Assim, o autoconhecimento é parte da meditação. Então, temos nesse momento o fim para esta condição psicológica, o fim para esse estado, seja de prazer ou de dor, de alegria ou de tristeza, de sofrimento ou não. Se é um estado onde está presente esta psicológica condição desta ego-identidade, que se vê como o elemento presente dentro da experiência, se separando dela, isso é parte do próprio movimento do ego, do próprio movimento da ilusão. O descarte dessa ilusão é o surgimento daquilo que é novo. O novo só surge quando o velho se foi. Aquilo que nasce, floresce, é sempre algo novo. Não estava ali e agora está. O surgimento desse novo requer o fim desse velho. O fim de toda a continuidade é exatamente o fim desse passado. Para aquilo que é indescritível, inominável, para aquilo que está além das descrições, que aqui estamos chamando de novo, mas nenhuma relação tem com o velho, nenhuma relação tem com o passado, nenhuma relação tem com a continuidade. Portanto, vamos compreender isso aqui, a verdade desse como adquirir a sabedoria. Requer a presença dessa inteligência suprema, dessa inteligência divina. E a presença dessa inteligência requer o descarte dessa psicológica condição de ego-identidade, onde está presente esses diversos quadros, esses diversos estados linkados a esta autoimagem, que é a imagem que o eu tem, que é a imagem que esse eu tem, que ele faz dele mesmo, que ele faz da vida, que ele faz do outro, que está constantemente criando sofrimento, produzindo sofrimento. Então, a verdadeira resposta para como se livrar do sofrimento, ou o que é o sofrimento, consiste no fim desse sofrimento.
a partir desta nova ação, que é a ação que nasce sem alguém envolvido com ela. Essa própria constatação destas reações, nesse olhar, nesse perceber, nesse observar, sem esse elemento que se envolve, que é o eu, o mim, que vem do passado, isso traz uma qualidade de ação. Nesta ação está presente esta compreensão. Essa compreensão é o fim do sofrimento. Ele termina quando esse elemento que é o eu, o ego, esse mim, não mais alimenta essas imagens que lhe causam raiva, rejeição, frustração, ciúme, inveja, medo e todo esse tipo de coisa. E tudo isso ocorre quando temos aqui a presença da meditação. O que não ficou claro aqui nesta fala é porque de repente você está em um dos primeiros vídeos aqui no canal. Nós temos centenas de vídeos e eles são colocados aqui no canal em playlists. Depois você dá uma olhada nessas playlists. É fundamental na vida esse florescer da verdade, esta ciência de Deus, esta realização do seu ser. O assunto aqui no canal é o despertar da consciência, é esta iluminação espiritual. É exatamente esse florescer da sabedoria, dessa inteligência suprema, dessa inteligência divina. E é isso que se torna possível ser vivenciado. Quando esse sentido do eu, do ego, desse mim, não está mais presente. Assim, há uma grande beleza nessa aproximação da vida, livre desta psicológica condição, que é a condição do pensamento, sustentando a ideia desse pensador, vivendo esses diversos quadros ou esses diversos estados, que por sinal eles surgem e são sustentados por essa interna condição, que é a condição psicológica de ignorância. Um contato com a realidade da vida, com a realidade do seu ser, com a realidade divina, é o que está além desse eu, desse mim, desse ego. Aqui, quando usamos a expressão o seu ser, estamos nos referindo a este ser divino, a esta realidade que está além daquilo que o pensamento alcança. A realidade deste ser é a realidade de Deus. A real aproximação disso é pelo autoconhecimento. É a verdade do autoconhecimento. É nesta aproximação desta verdade sobre a meditação, tendo uma resposta direta de como meditar. Não há alguém envolvido nisso. É algo que está presente quando se aprende a olhar para aquilo que está aqui e agora, sem qualquer envolvimento de uma identidade que quer se livrar, que quer rejeitar, que quer fazer algo com aquilo que aqui surge. É assim que nos aproximamos de uma forma real para a compreensão do que é o sofrimento. É assim que nos aproximamos de uma forma real para a compreensão do que é o eu, do que é o ego, do que é a vida. É olhando de perto, é se aproximando para aprender a olhar. Descobrir o que é esse observar, olhar, perceber.
Portanto, a realidade da vida é a realidade de Deus, é a realidade do seu ser. A ciência desta realidade é o fim da confusão, é o fim do sofrimento. É a ciência da felicidade, da real felicidade. É isso que estamos trabalhando aqui com você, nesses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. E o sofrimento é um excelente guru, vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica.